Bundas Commodities de segunda-feira. Será que vai? Eu tenho problema com a memória desse celular. Acho que não sei se é a memória interna ou é um cartão. Mas eu começo a gravar e ele para. Ele dá pau. Ele dá pau e os liberais sentam. Enfim, vamos ler aqui as notícias do Brasil 247. Com o Brasil, governo Lula e Centrão se unem contra o tarifaço de Trump e isolam Bolsonaro e seus cúmplices. Barril dobrado. O bagulho tá doido. Alinhamento emergencial contra sanções dos Estados Unidos expõe desgaste do bolsonarismo e reacende discurso patriótico no Congresso. 14 de julho de 2025. Temos uma foto aqui, Lula, Haddad, notas de dólares e plenário na Câmara dos Deputados. Pensando aí sobre as tarifas dos Estados Unidos. Será que Haddad é o próximo presidente do Brasil? Aí o Rui Pimenta falou não. José Reinaldo escreveu: 247, após semanas de tensão política em torno da crise provocada pela taxação do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Então, não é o Trump, é o IOF, mas vamos lá. O governo Lula e o Centrão encontraram terreno comum para reagir ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ameaça de retaliações comerciais a partir de 1º de agosto realinhou posições no Congresso e provocou o isolamento de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que insistem em vincular a retirada das sanções à aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O movimento de aproximação entre o Palácio do Planalto e as lideranças do Congresso ocorre após meses de atritos. Diante do impacto do tarifaço americano e da reação nacional, o embarque deu lugar a um discurso de defesa de soberania nacional, informa o Globo. Citação, abre aspas, acho que já ampliou o leque de apoio ao governo, aproxima setores econômicos refratários, desgasta como nunca o bolsonarismo e refaz a relação harmoniosa entre poderes, fecha aspas, afirmou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan Calheiros ainda está vivo. Aqui no Chile ainda tem umas figuras tipo, agora não lembro, mas umas figuras pré-históricas da política, como Renan Calheiros, né? Renan Calheiros tem aí 300 anos de vida. Agora não lembro dos chilenos, qual o nome deles? Saldívar, um negócio assim. Bom, vamos ler aqui. A leitura predominante no Congresso é que a ofensiva de Trump enfraquece o discurso dos aliados de Bolsonaro e empurra o centro político para um campo de unidade nacional. Ainda assim, líderes do PP, MDB, União Brasil e PSDB avaliam que esse alinhamento é circunstancial e tende a se desmanchar com o arrefecimento da crise. Mesmo entre os pragmáticos do Centrão, o discurso bolsonarista tem gerado desconforto. O líder do PSD no Senado, Otto Alencar do Bahia, foi direto. Abre aspas. O que me chama a atenção é essa capacidade de entreguismo do bolsonarismo. Eles colocam um boné do Trump e ao mesmo tempo se enrolam na bandeira do Brasil. Quem falou isso? Boa. Otto Alencar do PSD. É bacana. Vou ler de novo. O que me chama a atenção é essa capacidade de entreguismo do bolsonarismo. Eles colocam um boné do Trump e ao mesmo tempo se enrolam na bandeira do Brasil. Eu tava convivendo aqui com... Eu fiz uma amizade do Rio de Janeiro, um carioca. Não vou falar o nome, Marcos. Aí, ele é de direita e ele é... Eu diria que é direita pragmática, né, cara? Então, qual é a relação
usar o boné do Trump e se vestir com a bandeira do Brasil, que supostamente lá no futuro o Brasil vai se desenvolver como os Estados Unidos, entendeu? Por questões do liberalismo. Eu não acredito nisso, mas enfim. É a definição de oportunismo. Houve esse alinhamento do governo com o centro, sim. Houve um sentimento de unidade. Quem tem sentimento de patriotismo tem que se unir. Eu acho que isso vai reacender essa unidade em defesa do Brasil. Fecha aspas. A agenda é em disputa em nova rodada de votações. O realinhamento político ocorre em meio a uma semana legislativa agitada. Nesta segunda-feira, a Câmara vota a revisão nas regras de licenciamento ambiental. O projeto, que flexibiliza critérios ambientais, é visto como derrota para a ministra Marina Silva e para a ala ambientalista do governo. Em contrapartida, ministérios como o da Casa Civil, Transportes, Agricultura e Minas e Energia defendem o texto, alegando que ele permitirá acelerar obras de infraestrutura. O governo ainda não definiu posição oficial sobre o projeto. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, PT de Ceará, segue em negociação com as bancadas. Mesmo se for aprovado, o texto ainda depende de sanção presidencial. Lula poderá vetar total ou parcialmente o projeto, mas o Congresso pode reverter sua decisão. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado em maio, com a atuação direta de Alcolumbre, que incluiu uma emenda criando a, entre aspas, licença ambiental especial, LAE, fecha aspas. O dispositivo permite autorizações simplificadas para obras consideradas estratégicas, mesmo que gerem significativa degradação ambiental. Organizações ambientais acusam o modelo de abrir margem para decisões políticas sobre projetos sem viabilidade ecológica. Além disso, duas iniciativas importantes serão analisadas nas comissões nesta semana. A PEC da Segurança Pública, defendida pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, relatado por Arthur Lira, do PP de Alagoas. A proposta de isenção deve ter um impacto fiscal de R$27 bilhões anuais. Lira ainda busca formas de compensar essa perda de receita, mas o governo vê na medida uma oportunidade para ampliar sua popularidade entre os trabalhadores formais. E só mais um parágrafo. Apesar das incertezas, líderes políticos avaliam que a crise com os Estados Unidos pode marcar o início de um esvaziamento do capital político de Bolsonaro e seus aliados, com efeitos sobre a corrida presidencial de 2026, como observou um dirigente da União Brasil, abre aspas. A política muda rápido, mas ninguém vem se defendendo outro país contra o seu. Mas é como eu expliquei antes, né? Os direitistas são muito pragmáticos. Eles acham que no longo prazo o Brasil vai se desenvolver copiando os Estados Unidos. Mas enfim, tem um monte de maluco no mundo, né? Estação Barões.